estimados alunos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Nós estamos então nos aprofundando no conhecimento do que é a psicanálise, a história da psicanálise e da introdução de alguns dos conceitos mais importantes deste campo do conhecimento humano. Então, além da influência de Breuer, Freud também foi bastante marcado por outro médico, o Jean-Martin Charcot, esse francês que também se interessava pelo estudo da histeria e se valia bastante do método terapêutico da hipnose, fazendo a remissão dos sintomas daquelas pacientes histéricas a partir da transe. O Charcot era um renomado médico, ele vivia em Paris e ele já há algum tempo também estava fazendo pesquisas com essa intenção, com esse interesse científico de descobrir como encontrar a causa desta enfermidade, desses transtornos mentais, que agora então ganha uma conotação de transtornos mentais mais forte. E dessa forma, então, as pesquisas, os estudos incidem sobre como achar uma forma de cura dessas enfermidades. Freud, inclusive, fez um estágio na clínica lá de Charcot, na França. Lá ele aprendeu algumas técnicas psicanalíticas, reforçou a sua hipótese de que essas doenças que se manifestavam nas históricas eram frutos de alguns conflitos internos. Depois isso vai acontecer, provavelmente advindos do inconsciente. Apesar da influência de Charcot, Freud logo abandonou a hipnose. Só abrir um parênteses. A hipnose era aquela ciência da sugestão em que o paciente é levado a ficar num estado de total relaxamento e assim deixar fluir seus pensamentos, suas sensações, sugeridos aos pacientes que eles falem sobre alguma coisa ou que eles lembrem. O principal objetivo da hipnose era fazer com que os pacientes pudessem lembrar de situações anteriores e que talvez alguma dessas situações pudessem revelar o trauma, momento em que começaram a surgir os sintomas histéricos no paciente. Freud então aprendeu muitas técnicas com o Charcot, no entanto, Freud abandona o método da hipnose por acreditar que não era um método 100% eficaz, totalmente eficaz, porque os sintomas, embora desaparecessem, em outro momento eles voltavam da mesma forma ou travestidos. Então, não se tinha uma lógica, não se tinha uma forma de retirar esses sintomas, de curar este paciente de forma definitiva. Também Freud tenta, por algum tempo, utilizar a hipnose, mas também se considerava um mau hipnotizador. Não só por não acreditar que a hipnose fosse um método definitivo e extremamente eficaz, o próprio Freud também tinha suas dificuldades em hipnotizar seus pacientes. O Freud, ele abandona a hipnose como método terapêutico e começa a perceber que, para que os pacientes possam, pelo menos, verbalizarem, expressarem os conflitos no seu inconsciente, seria necessário que eles falassem. Nós temos o exemplo da Ana O e outros pacientes que, a partir do momento que começam a falar, e daí a psicanálise é considerada a cura pela fala, porque ao falar, os pacientes começam a falar de forma bastante livre, daí o termo livre associação como um dos métodos, deixando fluir, deixando manifestar alguns conteúdos do inconsciente de forma sutil, mas que possa ficar exposta ao analista. Freud começa a entender que a melhor forma de buscar as origens daqueles males, daqueles transtornos, é através da cura pela fala, através da verbalização. Num primeiro momento, enquanto Freud animava seus pacientes a falarem sobre suas lembranças, seus traumas, ele fazia uma pressão na testa dos pacientes, o que era bastante desagradável, mas de alguma forma, segundo Freud acreditava que aquilo manteria uma certa atenção, certo foco naquilo que estava acontecendo ali na clínica. Esse movimento em direção à cura pela palavra levou Freud a formular as primeiras teorias da mente inconsciente. Onde é que fica essas memórias traumáticas? Por que elas não vêm à consciência? Por que os pacientes não lembram? Se não, muitas vezes pelo uso da hipnose ou através do método da catarse. Onde é que fica depositado esse material? Por que esse material não vem à consciência com facilidade? Então Freud começa a se interessar pelo estudo do que é inconsciente, uma instância da mente que é repleta de memórias reprimidas, conflitos,
desejos que moldam a vida psíquica de cada indivíduo. É como se fosse um reservatório de tudo aquilo que ou estava lá e não pôde se manifestar porque socialmente não é permitido, ou porque é tão absurdo que não pode ser sequer simbolizado, isto é uma energia pulsional, ou porque em algum momento a nossa mente ela bloqueia ou reprime ou recalca essas informações, esses sentimentos, essas emoções, esses afetos, a fim de não causar o sofrimento, o mal-estar para o sujeito. Esse conteúdo todo, então, permanece lá, há uma dinâmica lá no inconsciente, mas eles vêm de lá. Só que quando eles chegam ao consciente, de alguma forma eles vão chegar, eles não podem vir de forma natural. Então, eles vêm com uma forma de metáfora. E essa metáfora, no caso das histéricas, era essas manifestações dessas enfermidades no corpo das mesmas. Freud, então, se dedica a uma das formas utilizadas para se ter acesso a essas lembranças, esses afetos reprimidos, enfim, esses desejos que estão lá no inconsciente, que são os sonhos. Freud acredita que através dos sonhos o sujeito revive, ou pelo menos o sujeito realiza alguns desejos de uma forma metafórica também. Então os sonhos começam a ganhar bastante importância no estudo das doenças, dos transtornos advindos de situações de conflito na mente da pessoa, esse material que está armazenado lá no inconsciente. Isso é, a pessoa não consegue curar-se sozinha porque ela não tem acesso ao seu inconsciente. Na próxima aula, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a temática do inconsciente. Espero vocês. Até breve.